A impressão é que o mundo nunca olhou para a Amazônia com tanta preocupação como agora. De um lado, o alerta de ativistas e ambientalistas, suspensão de recursos internacionais, imagens de satélite provando e comprovando o desmatamento que o INPE mostrou. Do outro lado, está Jair Bolsonaro e seu governo desdenhoso em relação à destruição da Amazônia e dos recursos naturais do planeta como um todo. Para a gente compreender o que está em jogo neste tabuleiro de xadrez que está fisicamente no Brasil, aqui no Brasil, mas que envolve jogadores de todo o planeta, nós vamos falar com Daniel Gaia, secretário de Meio Ambiente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Daniel, seja bem-vindo aqui ao seu jornal. Boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistem. Daniel, é difícil entender o descaso do Bolsonaro e do governo dele diante de todo esse alerta mundial. Por que o presidente se comporta desse jeito? O que nós entendemos é que, na verdade, não é um descaso. Ou seja, não existe, como alguns dizem, uma falta de uma política ambiental. Existe uma política ambiental muito clara de desmonte e de desestruturar qualquer tipo de fiscalização e controle ambiental. Promovendo com isso uma liberdade tremenda para isso. Nós estamos vendo agora em imagens e fica mais claro, mas que nós já alertamos antes, aumento do desmatamento, as queimadas, garimpo, e a transformar o Brasil, a ideia desse governo é transformar o Brasil numa grande mina, numa grande fazenda, numa grande pilha, e cada vez mais sem empregados, sem trabalhadores. Então, é a produção de energia da forma como está sendo produzida, desqualificadamente e terceirizando, quarteirizando empregados, grandes fazendas de monocultura e a mineração que atinge por demais a Amazônia, mas também atinge vários outros estados brasileiros. E assim, de que forma a destruição da Amazônia afeta o equilíbrio climático de todo o planeta? Bom, as matérias mostraram aqui o impacto que tem, a responsabilidade que tem a Amazônia no controle climático global. Nós vamos ter uma conferência do clima agora em dezembro em Santiago. Conferência do clima essa que o governo se negou a fazer aqui no Brasil, inclusive, da forma como já estava acordado. Então, o que se mostra muito claro é que tem uma política desse governo, e ela não é só desse governo, é uma política internacional de alguns setores da política e do empresariado, de sabotar, de boicotar a Conferência do Clima. Vão estar num momento muito importante que os estados, os países devem assumir efetivamente os compromissos, entregando os cadernos, e é uma política desse governo, organizada internacionalmente, de sabotar esse momento importante de disputa da agenda climática, combate ao aquecimento global. A Amazônia tem um papel importantíssimo, claro, e é isso, a destruição de 20%, como se mostra hoje, da Amazônia, e se chegar a 25% já torna-se irreversível, vai contra tudo da política ambiental que o governo brasileiro conseguia colocar como positivo nas reuniões do clima que acontecem anualmente. Agora, o Macron, o presidente da França, falou que vai levar isso para o G7. O que isso pode implicar para o Brasil? Inclusive para a nossa imagem, né? Então, hoje já começa... Financeiro também? Isso. Hoje já começa, inclusive, disputas dentro do agronegócio. Parte do agronegócio, inclusive, o ex-ministro Lauro Maggi, o presidente da Associação Brasileira de Agronegócio, dizendo que a soja é limpa, cheirosa, bonitinha e que não desmata. Nós sabemos que não é verdade, inclusive pelo aumento de zona de produção de soja, principalmente no estado do Pará, que nos últimos 20, 15 anos aumentou mais de 22.000%. E uma transferência de responsabilidade para o setor pecuarista, e que é falta de competitividade, falta de qualidade do setor pecuarista. Então, eles já começam a se mexer porque sabem que o impacto pode vir não só dessa reunião do G7, alguns outros países individualmente já têm declarado que possivelmente deixem de fazer negócios, compra principalmente das commodities brasileiras, da carne e da soja, dos grãos, e isso vai impactar eles. Ou seja, entram em contradições nesse momento, mas com o governo e a política que eles promoveram. E os ataques às ONGs ambientalistas seriam uma forma de acabar com o ativismo, na sua opinião? Com certeza. O discurso, da forma como está sendo colocado, é uma continuação do discurso que esse governo, que esse presidente impôs durante sua campanha, criar falsas verdades e as fake news, e não só o Bolsonaro, hoje o Onyx coloca
como responsabilidade das queimadas, a agricultura familiar, os assentamentos. Então é de uma responsabilidade tremenda, falta com a verdade e promove a violência. Não é só o governo também, nós temos que responsabilizar o que significa a bancada da bala, junto com a bancada do agronegócio no parlamento, que impõe e favorece essa violência. O Brasil hoje já está no quarto lugar no número de assassinatos de ambientalistas. Nesse ano, mais de 20 é um dado anterior, mas mais de 20 ambientalistas já foram mortos, a maioria na Amazônia e na disputa por terra. Então, está em quarto lugar nesse mundo e crescendo o número de assassinatos é um espaço, um momento que a gente não imaginava que o Brasil voltasse a passar. Agora, as imagens que a NASA liberou para o mundo inteiro, né, mostrando o desmatamento, mostrando a situação que a Amazônia está vivenciando hoje, como é que fica essa questão, por exemplo, entre Bolsonaro e Trump? Né, sendo que a NASA é americana. O Trump deu um recado aí para o Bolsonaro, Daniel, será? De certa forma, vamos ver como entra os Estados Unidos nessa reunião do G7, porque os Estados Unidos também, o Trump foi o primeiro a fazer, quando eleito, declarações muito fortes de que sairia dos acordos globais de combate ao aquecimento global. Então, é muita dúvida como vai entrar. Na minha opinião, ainda tem, apesar do discurso, ainda tem uma relação direta, organizada, de disputa com eles. Não é à toa que o ministro Ricardo Salles apresenta como alternativa ao INPE, que eles estão desmontando agora e que produziu boa parte das imagens e dos dados, é contratar uma empresa estadunidense, a Planet, que controla os satélites de lá, para fazer esse mapeamento. Então, é privatizar até esse mapeamento e para continuar produzindo as falsas verdades nos discursos e agora também nos dados. Agora, como é que a Secretaria de Meio Ambiente da CUT tem se posicionado para fazer esse enfrentamento diante desse descaso do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente? Então, tem uma série de agendas marcadas para esse período, para essas próximas semanas, frente ao caos que virou e também a Semana do Clima que está acontecendo em Salvador, que nós tivemos lá, eu estive lá até hoje, pela manhã. Tem uma série de atividades marcadas por várias entidades e que nós vamos, enquanto CUT, enquanto sindicatos, participar. Na semana que vem, no dia 4 e 5, nós, junto com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, estamos organizando um grande seminário para debater o tema soberania e, não por coincidência, esse seminário se dá também no dia 5, no dia 4 e 5, e dia 5 é o dia da Amazônia. Então nós queremos deixar muito claro para esse governo, e aí fazer isso com grandes alianças, para além das nossas frentes que vão estar junto nesse seminário, mas com todas as entidades que começam a se mobilizar para fazer atos nessa semana, que o dia 5 vai ser um dia muito forte, o 5S, o 5 de setembro, será um dia muito forte de denúncia desse governo, e aí não tem outra saída, na nossa opinião, que não combater o governo. Além de demonstrar, fazer todas as disputas nos locais, os nossos sindicatos na Amazônia, principalmente os nossos sindicatos no Mato Grosso, porque além da Amazônia, o Pantanal é muito atingido por essa sequência de queimadas, por esse... Envolve todo um ecossistema nacional e global. É uma política nacional de destruição do meio ambiente. Daniel, obrigado por você ter vindo aqui no seu jornal. Seja sempre bem-vindo aqui para a gente tratar esse tema tão atual e importante para o nosso país e para o mundo. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Tem muito o que discutir, principalmente até dezembro com a Conferência do Clima. Tá certo. Até uma próxima. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.